Terça-feira é um dia da semana que eu já acordo tranquilo, pois eu sei que enquanto eu estou começando a trabalhar, Lula já está lá produzindo conteúdo valioso para o nosso canal. É ruim a gente falar isso, deixa-se uma má impressão, né, mas... Nessa terça-feira, dia 29 de agosto, foi ao ar mais um programa Conversa com o Presidente. E eu trouxe aqui para você um resumo e uma análise do que foi dito por Lula nesse programa. O primeiro trecho que eu separei é esse. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós começamos a fazer ontem. Nós fizemos uma isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640. Antes só era isento quem ganhava até R$ 1.900. E, ao mesmo tempo, nós fizemos um projeto de lei para taxar as pessoas mais ricas e as pessoas que têm offshore, sobretudo no exterior. Lula estava se referindo ao fato de que na segunda-feira, dia 28 de agosto, ele sancionou o novo salário mínimo e também uma mudança nas faixas de valores de isenção do imposto de renda, ou isenção, como diz ele. Até 2022 estavam isentas pessoas que ganhavam até R$ 1.903 por mês, e o valor foi ajustado agora para R$ 2.640. Diante disso, além do próprio Lula, alguns sites de notícias, como a UOL, passaram a dizer que Lula, ao fazer isso, estava cumprindo uma promessa de campanha, mas a história não é bem assim. A promessa em 2022 é que essa faixa de isenção passaria a ser até R$ 5.000. Eu estou dizendo, eu vou isentar a partir de R$ 5.000 o imposto de renda. O site do PT tem inclusive uma matéria publicada em novembro de 2022, com Lula já eleito, dizendo que esse valor de isenção do IR finalmente sairia do papel e que isso seria implementado em 2023. Quando Lula assumiu o governo, no entanto, a história já mudou um pouquinho. Para 2023, o reajuste seria para R$ 2.640. E esses R$ 5.000 prometidos na campanha passariam então a ser a meta a ser cumprida até o final de 2026, quando termina esse mandato de Lula. Que surpresa, não? Quem diria? E no programa dessa terça-feira ele ainda complementou dizendo isso. Foi isso que nós fizemos ontem e ao longo do período a gente vai aumentando a isenção. Todo mundo sabe que durante a campanha eu disse que nós queríamos isentar até R$ 5.000. Tá? Já estamos na metade. Portanto, tem muita coisa para acontecer ainda. Não, seu Lula, vocês não estão na metade, porque vocês não partiram de zero. Vocês partiram de R$ 1.903. E a diferença de 1.903 para 5.000 é R$ 3.097. Quando essa faixa de isenção chegar a um valor próximo de R$ 3.450, aí sim vocês terão chegado à metade da promessa que vocês fizeram para 2023. Porra! Tudo isso? Um pouco mais adiante na conversa, Lula trouxe novamente a narrativa mais usada nesse ano. Eu estou convencido que esse país que a gente sonha, a gente está construindo. Não é uma coisa fácil. A gente tinha chegado perto em 2010, depois chegamos mais perto em 2014, aí, sabe, desandou o país para trás com o golpe contra Dilma, com a eleição do Coisa, ou seja, foi tudo uma coisa maluca. Agora nós temos que recuperar. E isso só pode ser feito num regime democrático. Todas as manhãs é sempre a mesma ladainha. Mais tarde, ele falou sobre estar propondo a criação de um novo ministério. Tem gente que não quer carteira assinada. Tá cheio de gente que está querendo, sabe, ser empreendedor individual, ser empreendedor coletivo, ou seja, então nós vamos criar. Eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade. Esse é o papel do Estado, criar as condições para as pessoas poderem participar. Quanto mais ministérios, melhor, né, seu Lula? E olha que como pequeno empreendedor, eu seria um dos beneficiados diretamente pela criação desse novo ministério. Na teoria, porque na prática, esses ministérios são instrumentos para negociação política, para que Lula acomode cada vez mais aliados políticos e assim consiga garantir a tal governabilidade que ele tanto valoriza. E para finalizar esse vídeo, eu trouxe uma historinha que Lula contou mais para o final da conversa de hoje. Dia desse eu estava conversando com uma pessoa sobre a questão do imposto de herança. Aqui no Brasil, muita gente vira o nariz quando você vai lá cobrar imposto de herança. E eu estava na casa de um cidadão rico. Ele dizia para o filho dele assim: olha, meu filho, uma casa como essa que você mora aqui em São Paulo, se fosse nos Estados Unidos e eu morresse, você teria que pagar 40% de imposto.
Isso o pai dizendo pro filho. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se fosse essa casa aqui e eu morresse, você teria que pagar 40% de imposto. Aqui no Brasil, sabe quanto que a gente paga? 4%. Aí você vê a diferença que você pode melhorar o país. Vamos por partes. Primeiro, essa comparação é superficial e injusta, pois apesar desse imposto específico ser mais caro nos Estados Unidos, a carga tributária que pesa sobre os americanos é bem menor do que a dos brasileiros. Sugiro inclusive que você que está assistindo, pesquise aí os itens que você compra normalmente no mercado, pesquise o valor desses itens nos mercados nos Estados Unidos, ou pesquise o valor dos veículos nos Estados Unidos. Mas essa comparação não deve ser feita convertendo dólares para reais, e sim comparando o valor desses itens com a renda média dos americanos em dólares. Aí sim você vai ter uma noção da diferença do Brasil para os Estados Unidos. E segundo ponto, o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, o ITCMD, como o Lula disse no programa, tem uma alíquota de 4% no Brasil. Isso significa que um herdeiro de uma família rica, por exemplo, ao herdar um imóvel de 2 milhões de reais, terá que pagar um imposto de cerca de 80 mil reais para essa transmissão. Mas significa também que uma família de baixa renda, por exemplo, que em algum momento conseguiu financiar uma casinha de 50 metros quadrados em um terreno bem distante do centro da cidade, um imóvel que hoje deve valer em torno de 300 mil reais, valor que varia muito de região para região. Quando esse casal falecer e o filho deles herdar então esse imóvel, ele terá que desembolsar um valor de cerca de 12 mil reais de imposto. E aí fica a pergunta, uma pessoa que já está passando por um momento emocionalmente muito difícil, que provavelmente está tendo que arcar também com despesas de funeral, vai ter condições ainda de tirar do próprio bolso 12 mil reais de uma hora para outra, apenas para pagar imposto. E detalhe, esses 4% de alíquota, Lula ainda acha pouco. Aqui no Brasil, sabe quanto que a gente paga? 4%. Aí você vê a diferença que você pode melhorar o país. Essa história que eu contei é apenas mais um exemplo do que acontece na prática no Brasil. Na teoria, o discurso da esquerda é muito bonito. Defesa dos mais pobres, ataque aos mais ricos, luta pela igualdade. Só que na prática, as medidas que eles tomam acabam prejudicando muito mais os mais pobres, pois proporcionalmente o valor dos impostos afeta muito mais a renda de um pobre do que de um rico. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, pois assim cada vez mais pessoas podem saber o que verdadeiramente acontece no Brasil. Se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para receber todo o conteúdo novo que nós postamos por aqui. Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.